Meus irmãos, eu estou preparando um vídeo agora. Vou revelar para os irmãos nos próximos vídeos quem é a besta do Apocalipse. Muitas pessoas entraram em pânico quando eu disse que era para ir para as montanhas, que ia cair o cometa na Terra, que tinha que fugir para as montanhas. Tudo o que eu falei, meus irmãos, é a verdade. Não retiro nada. Mas eu também disse uma coisa, que eu jamais iria para as montanhas. Nunca falei que eu ia. Mas eu disse para os irmãos, quando ele chegasse, todos deveriam sair das grandes cidades e ir para as montanhas, para a cidade, longe das grandes cidades, para sobreviver. Muitos porcos indomáveis não entendem isso. Mas se vocês seguirem esses porcos indomáveis, vocês vão acabar morrendo nas grandes cidades. Quando eu digo para os irmãos, quando ele chegar, tem que sair. Conheço muito bem esse anjo caído, meus irmãos. Conheço muito bem. Conheço muito bem ele. E vocês vão conhecer a história do maior anjo que tem. Você tem dúvida do que eu falo? Se preocupe não. Vocês vão conhecer um anjo que é muito maior do que o diabo, Israel, Satanás. Porque o diabo, Israel, Satanás, quando esse anjo cercou ele, o diabo, Satanás, Israel, se ajoelhou para não ser destruído. Para que esse outro anjo não destruísse as 12 quadrilhas de Israel. Muita gente diz que não é quadrilha. Ué, se as 12 quadrilhas de Israel iam nas outras cidades matar pessoas, roubar as pessoas, é o quê? Um bando de bandido ia na outra cidade roubar as pessoas, matar, estuprar criança, fazer tudo de mal, roubar, matar as pessoas, roubar os velhos, as viúvas. Isso não é quadrilha? Então, meus irmãos, nos próximos vídeos vocês vão conhecer um anjo caído, que é muito maior do que o diabo, Satanás. O mundo já é dos malignos, mas o diabo, quando caiu aqui, meus irmãos, quando ele montou as 12 quadrilhas de Israel, o Messias disse que o diabo não ia dividir seu reino, mas para ele não se dividir seu reino, ele se prostrou para esse anjo e pediu para que esse anjo não destruísse aquele povo, as 12 quadrilhas. Mas vocês vão entender em breve. Mais uma parte. Quando eu disse das montanhas, que ia ter que ir para as montanhas, chegou a hora de encaixar mais uma peça nessa parte, meus irmãos. Quando eu disse que o cometa ia cair, é verdade, meus irmãos. Quando eu disse que tem que fugir para as montanhas, é verdade, meus irmãos. Que os gafanhotos vão proteger os irmãos nas montanhas, é verdade, meus irmãos. Mas não se esqueçam, eu avancei a fita. E agora eu vou revelar o nome do anjo. Presta atenção. Eu vou revelar o nome do anjo. O diabo, vocês já sabem o nome dele, é Israel. O nome da besta, vocês não sabem. Agora, o nome do anjo caído, do falso profeta que está usando o corpo de Elias, vocês já sabem. É Ismael. O diabo está usando o corpo de Moisés. Não se esqueça, ele está usando o corpo de Moisés. Agora, a besta, precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo. E eu vou revelar para vocês, meus irmãos, o nome desse anjo, que é muito maior do que o diabo, Israel. Muito maior. Que fez o diabo se prostrar para ele e se ajoelhar para esse anjo. Imagine, meus irmãos, o diabo se ajoelhando para um anjo caído, para outro anjo caído. Isso aconteceu. E eu vou pegar um filme e vou montar mais ou menos a história. Vou maquiar um pouco as histórias para vocês entenderem o que eu estou falando. Não é difícil de entender. Mas como o pai disse, só os eleitos vão reconhecer essas coisas. Só os sábios vão entender da palavra. Os escolhidos vão entender. Os outros, meus irmãos, vão viajar, não vão entender nada. Eles não vão entender jamais nada. Tudo que eu falo, meus irmãos, de cada 90 pessoas, 10 vão entender. De cada 100 pessoas, 10 vão entender. Muito poucas pessoas vão entender isso. Então eu digo para vocês, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês o que esse anjo, muito maior que o diabo, Satanás, fez com o Satanás para ele se ajoelhar para ele e implorar para que esse anjo não destruísse as 12 quadrilhas de Israel, destruísse o reino do diabo. Porque são 3 reinos, são separados. O reino que o diabo criou foi
do judaísmo, a besta tem seu reino e o falso profeta tem seu reino. 3 reinos. São 3 reinos, meus irmãos. Estão juntos? Estão juntos. Por quê? Porque eles estão juntos ainda, porque o diabo, quando esse anjo cercou o diabo, Israel, Satanás, ele se ajoelhou e implorou para não morrer. Vocês vão conhecer o nome desse anjo muito em breve. Já algumas pessoas curiosas já conseguiram chegar nele, porque esse nome desse anjo, meus irmãos, só está nas Bíblias de 1700, 1800 para trás. Ele foi tão esperto, ele é tão inteligente, que esse anjo caído, meus irmãos, vocês vão saber quem ele é. E quem é que está preparando o microchip, todo o sistema, tudo que você está vendo por aí, é esse anjo que está criando, não é o diabo não. Não é o diabo Israel não que está criando, é esse anjo. E no próximos vídeos eu vou mostrar para vocês quem é esse anjo caído. Que quando ele chegar, aí eu digo, meus irmãos, ele se assentou no trono, 30 dias, o cometa cai na terra e isso aqui vai virar um inferno. Mas como nosso pai disse, antes disso, tudo que estava em oculto deverá ser revelado, para que os filhos, nossos irmãos verdadeiros, para que o nosso pai abra o livro para que todos os nossos irmãos verdadeiros, não os porcos indomáveis, os hipócritas, mas nossos irmãos verdadeiros abram a mente, o espírito, para que o nosso Pai habite em vocês, meus irmãos, e vocês possam falar, olha, eu e o Pai somos um. Porque a partir do momento que você morre e nasce de novo, e o nosso Pai, você recebe o Espírito do nosso Pai, vocês, meus irmãos, e o Pai se tornam um. Assim como o Messias disse, eu e o Pai somos um, por quê? Porque o Messias tinha o Espírito do Pai, então se tornou um. O Pai não tem vários Espíritos, só tem um Espírito. A partir do momento que você conhece a verdade, morre, nasce de novo igual uma criança e aprende certinho as coisas, você tem o Espírito do Pai e você e o Pai são um. Porque o Espírito do Pai é um só. Então, quando o Pai, você recebe o Espírito do Pai, você e o Pai se tornam um. Assim como eu e o Pai somos um, como vocês e o Pai são um. Todos que já conhecem a verdade já se libertou? Verdadeiramente? Não 99%, 100%. Porque 99% para o nosso Pai é morno, ele vomita. É 100% liberto. Vocês vão entender o que eu estou falando, meus irmãos. Aguardem que em breve, a próxima parte do Apocalipse, lembra? Eu comecei pelo final. Agora eu vou falar para vocês quem é esse anjo que fez Satanás se ajoelhar para ele. Isso, meus irmãos, estava em oculto há muito tempo, mas chegou a hora de revelar para vocês o que aconteceu. Alguns irmãos já conseguiram descobrir o nome dele, porque se foram curiosos, conseguiram chegar ao nome dele, mas ainda não entenderam quem é ele. Mas agora vocês vão entender nos próximos vídeos.